de Clarice Lispector, a gente tem que tomar um cuidado muito especial em fazer algo que a escrita dela pede continuamente, que é que a gente não explique demais, e principalmente que a gente não entenda demais. Então, muitas vezes, o texto dela faz referência a esse desejo de não nomear, não querer nomear a coisa, porque é como se esse acercamento à coisa tivesse que ser feito de uma maneira em que ela tem que ser nomeada e desnomeada continuamente. A gente não pode classificar ou imobilizar a coisa através de palavras que a fixassem. Então tem um movimento permanente de uma aproximação, que é uma pergunta pelo nome da coisa, sabendo que a esse nome nunca se chega propriamente. Como esse é um movimento interno da escrita dele, é importante que a aproximação crítica, a leitura de Clarice Lispector, também saiba fazer esse movimento de nomeação que não seja esse massacrar das entrelinhas, como ela diz, ou seja, esse matar, essa zona intervalar em que está presente em tudo que se escreve em Clarice. Então eu sinto isso, por exemplo, dando aula muitas vezes sobre Clarice Lispector, que ela produz um efeito nos alunos que era às vezes uma inversão do modo comum de se receber um escritor. Alunos muito armados, muito sabidos, muito preparados, ficavam de repente perdidos diante de Clarice Lispector. E às vezes alunos despreparados e desarmados justamente achavam ali uma entrada ou se descobriam e descobriam, né? De uma maneira, na verdade, que nos faz pensar sobre esse princípio que está na obra dela mesma, né? E que é um jeito de, ao mesmo tempo, mexer com a crítica, com o leitor, e que está ligado ao modo como ela surgiu na literatura brasileira, com Perto do Coração Selvagem, um livro muito precoce de uma escritora profundamente, vamos dizer, desconcertantemente madura, né? Estando aí na casa dos 20 anos. Quero contar duas histórias. Uma experiência de dar aula, um curso sobre Clarice Lispector na universidade para uma classe muito pequena, que é uma situação até incomum e rara, mas aproveitávamos com isso para que a gente lesse textos da Clarice e escrevêssemos todos instigados pelo texto dela. Fazíamos um jogo, inclusive, que era o de abrir um livro da Clarice, uma página qualquer, e sempre salta uma frase surpreendente, perturbadora, e aí todos escrevíamos. E aí eu reparei que acontecia o seguinte: muitas vezes os alunos homens, e eu inclusive, escrevíamos de um jeito diferente das alunas mulheres, em que os homens escreviam como se fossem já de perfil para a história da literatura, ou seja, se exibindo para um futuro julgamento crítico, enquanto que as meninas pareciam mais expostas à dor e ao espanto daquela escrita. E sem querer tomar isso como uma regra, na verdade, o que eu acho é que muitas vezes escritores homens são construtores de grandes sistemas, de grandes aparatos literários, de camadas e camadas de codificação complexa, como se vê no próprio Joyce, de onde ela tirou o título Perto do Coração Selvagem, segundo ela diz, sem propriamente ler Joyce, mas tendo recebido aquela expressão, não é? Ou como Guimarães Rosa, o seu grande contemporâneo, aquele que foi surgindo ao mesmo tempo que Clarice, cuja construção a crítica não para de descobrir ao longo das décadas níveis e níveis e níveis de intuições e intenções articuladas por dentro da obra, não é? Formando propriamente essa construção. Na Clarice Lispector, a estratégia é diferente.
não se dá desse modo, através dessa armação de um código complexo que pode ser depreendido da leitura das sucessivas camadas a se revelar. Existe uma espécie de prontidão, uma instantaneidade em que somos lançados numa situação de nudez para a qual estamos desarmados. E a nudez a que eu me refiro é a nudez da própria escrita. Acho que podemos surpreender este contraponto entre Guimarães Rosa e Clarice Lispector em duas frases sobre Deus. No Grande Sertão Veredas é famosa uma frase de Reobaldo dizendo que no sertão, se Deus vier, que venha armado. E isto é, vamos dizer, uma frase de grande efeito sobre esse confronto, esse defrontar-se. Não só defrontar-se com Deus, significa que Deus se defronta e se confronta com a violência kármica do sertão brasileiro, não é? Com o enigma da violência, no qual a bala é um pedacinhozinho de metal, não é? Onde o todo e o mínimo se encontram num repente. Não é? Guimarães Rosa e Clarice Lispector são escritores que, vamos dizer, interpelam e são interpelados por Deus. Não é? Esse Deus a que me refiro não é o Deus das religiões, das doutrinas, o Deus que se supõe, vamos dizer, um grande fiador simbólico que explique as coisas de maneira definitiva, do princípio ou no fim. Mas, na verdade, como esse enigma da escritura, que é uma pergunta pela totalidade que nunca se resolve, que está em permanente processo. Né? E é dentro, vamos dizer, dessa perspectiva que temos que pensar a frase de Guimarães Rosa, se Deus vier, que venha armado. Porque no final da Hora da Estrela, da Clarice, o que se lê é: se um dia Deus vier à Terra, haverá silêncio grande. O silêncio é tal que nem o pensamento pensa. Então, digamos, são duas situações exemplares. Não é? No caso da Clarice, a vinda de Deus, essa, vamos dizer, aparição messiânica, é o defrontar-se com um silêncio de fundo. Não é? É o silêncio de fundo que trabalha sob absolutamente tudo que se diz. Né? E a atividade da escrita na Clarice é uma espécie de sondagem contínua de um pensamento que não para de pensar o limite desse silêncio que o constitui. Nós podemos pensar que essas duas posições, essas duas interpelações de Deus, ou a Deus, são interpelações que também, de certo modo, se aplicam ao leitor de cada um. Porque é como se Guimarães Rosa dissesse ao seu leitor: se vier, que venha armado. Não é? Porque armado, sabendo disso ou não. Porque aqui, não é, há muitos níveis e níveis e níveis de significações intensamente tramadas. E na Clarice se vier, que venha desarmado para o lugar ali onde o pensamento e todas as significações cessam de operar. O pensamento cessa de pensar e a linguagem para de dizer. E por isso mesmo é que algo talvez pudesse então se dizer. Não é? Ou seja, a coisa se encontraria com a coisa. Fazendo assim esse contraponto, é claro que isso não deve ser entendido na forma ingênua do tipo: Guimarães Rosa é muito consciente e Clarice Lispector é uma espontânea, não é? Que não constrói, mas apenas deixa acontecer. Na verdade, a gente está se referindo a duas estratégias de construção. É verdade que Guimarães Rosa constrói para pegar o leitor despreparado, não é? E que Clarice Lispector
se prepara, não é, intensivamente para produzir esse desarmamento e esse efeito de nudez. Não é? Então, na verdade, são duas complexas construções literárias, duas complexas relações com a escrita. Um dia o próprio Guimarães Rosa falou que lia como se fosse, ele tem a literatura para a literatura e a literatura para a vida, e Clarice seria literatura para a vida e ele uma literatura da literatura. Né? De certo modo, essa oposição diz disso que nós estamos falando, se pensarmos que elas são reversíveis, né? E que no caso é literatura e vida e literatura, porque tudo se decide, afinal, no fio da escrita. Dito isso, eu quero contar uma segunda história, exemplar, que também está ligada aos alunos do curso de letras. Nos anos 70, um grupo de alunos criou uma revista aqui no curso de letras da USP e teve a excelente ideia de entrevistar Clarice Lispector. Então, e conseguiram dela uma aceitação do convite, foram em grupo para o Rio de Janeiro e chegaram ao apartamento dela no Leme, com perguntas, uma pauta e tal. Quando lá estavam, ficaram algo desconcertados e perplexos, porque não viam maneira de começar a entrevista, não havia por onde começar. Por quê? Clarice, para retomarmos o mesmo tema, não parecia se colocar assim em efígie, entende, para a literatura. Ou seja, a atitude literária não estava nela, não se tratava de, em suma, criar a cena da literatura perante os iniciantes, os jovens estudiosos, né, sequiosos por perguntar a ela sobre o seu depoimento. E não havia maneira de começar, havia uma dificuldade enorme de estabelecer a relação de entrevista. A certa altura desceram para um restaurante ali na rua dela mesmo para jantar com ela. E uma menina, uma aluna, inadvertidamente, como se não tivesse lido Laços de Família, ela pede um frango que é servido e a menina começa a tentar destrinchar aquele frango que lhe escapa por todos os lados. Ela ficou atrapalhada, né? Como quem, né, se tivesse se lembrado tarde demais do conto Uma Galinha ou do conto Um Jantar, né? E se sentindo, portanto, com aquele olho de lince voltado assim, focado na alma dela, mirando na alma dela. E ela, em suma, não conseguia seguir adiante, quando Clarice então disse a ela: desista, a luta é desigual. A luta é desigual é o resumo da obra, entende? Essa é uma parábola perfeita, como se fosse assim uma parábola rabínica, um koan de um mestre zen, né? Porque a galinha que ali está no prato é a coisa reduzida para nosso repasto, né? Mas mesmo assim irredutível, como se a parábola fosse esta, sem correr o risco de querer explicar muito, mas nós reduzimos a coisa e a coisa é irredutível. Muito bem. Então, desarmamento e nudez como um programa de relação com a escrita e com o leitor. É isto que a gente tem que surpreender na obra da Clarice, não como se a gente explicasse a obra, porque tem obras como essa que já contêm um pensamento crítico sobre si mesma, não é? Porque ela se faz como reflexão sobre a potência da escrita e os limites da escrita. E isso está contido, de certo modo a leitura tem que fazer isso transparecer, tem que trazer à tona, não é? E entrar, portanto, de algum modo nesse jogo. E nós vamos fazer isso aqui, baseados, antes de mais nada, no contraponto entre dois livros, que são dois livros de contos, publicados, um em 1960, Laços de Família, e outro em 1964, A Legião Estrangeira. Esses contos foram sendo escritos em anos anteriores, né? Nos anos 50.
Clarice tinha estreado na literatura brasileira, ainda nos anos 40, com o pequeno, poderoso romance Perto do Coração Selvagem, de que já falamos, quando ela, uma jovem estudante de direito, né, surpreendeu, vamos dizer, o panorama literário brasileiro com esse livro muito pessoal. Depois, ela se casou com um colega que entrou para a carreira diplomática e viveu muitos anos fora do Brasil, casada e tendo 2 filhos. Esse período é o período em que ela escreve os romances Cidade Sitiada, O Lustre, A Maçã no Escuro. Esses romances eles são importantes na trajetória da Clarice, mas não deram a ela a notoriedade que os contos deram, esses contos reunidos nesses 2 livros, e que foram publicados, vários deles antes, na revista Senhor. A revista Senhor foi uma revista assim fundamental da modernização brasileira no meio do século XX, né? No momento em que se fazia Brasília, a Bossa Nova, num momento em que esta revista cumpriu essa função de apresentar uma cena literária em que nós tínhamos ao mesmo tempo Clarice Guimarães Rosa, como falamos, mas Drummond, João Cabral, Manuel Bandeira, Nelson Rodrigues, o lançamento e as polêmicas da poesia concreta. Em suma, tínhamos um panorama cultural, vamos dizer, marcado por grandes, vamos dizer, dicções, grandes revelações e projetos de Brasil, não é? Então, a revista Senhor foi uma revista influente, marcante, e entre as marcas dessa revista está ter dado a conhecer Clarice Lispector para um público muito maior. Os contos que estão ali, alguns se destinaram a Laços de Família, outros se destinaram à Legião Estrangeira. Não pela ordem cronológica, não é porque um livro saiu em 60 e outro em 64 que se supõe que primeiro ela escreveu uns e depois outros. Acho que nós podemos sustentar a tese de que quando ela escreveu e escolheu os contos para os livros, que não são meras coletâneas, mas são livros articulados por uma preocupação temática. O primeiro livro, Laços de Família, é um livro que tem como centro a figura da mulher enquanto mãe e esposa envolvida com as relações familiares. Sempre, vamos dizer, se vendo em situações em que ela está dentro de uma ordem familiar na qual ela não cabe. Então, a desproporção entre, vamos dizer, estratos problemáticos da existência que aparecem e perturbam a escolha autêntica por uma aposta num destino, né, de mãe, mulher, centro da família. Né? Este lugar, no entanto, vai sendo entrando em crise na Clarice ao longo desses anos em que ela é mulher de diplomata. O que se entenda, né? A diplomacia é vamos dizer, um mundo das relações de uma sociabilidade de convenção, é por definição um lugar em que você tem que viver os trâmites e o trato de uma vida vamos dizer, de regras muito estabelecidas. Ela passa a sofrer uma espécie de perda da alma que se manifesta nos seus dramas da escrita, né? A correspondência revela que existe nela uma crise que é da escritora, mas é uma crise do casamento, da vida conjugal e do projeto de família. Por isso é que esses 2 livros estampam esse processo, essa elaboração conflitiva de uma mulher que está dentro dessa ordem, que é a ordem conjugal, pensando nos anos 50, né, num país em que sequer existia divórcio, né, que os lugares familiares na classe média são muito marcados e muito estáticos, por um lado, e isto está presente no livro Laços de Família. Mas, ao mesmo tempo, que se elabora uma crise em relação a esse modelo, um desejo, uma necessidade imperiosa de separação
e, na verdade, de cair na legião estrangeira do mundo, onde as pessoas não estão fixadas em lugares pré-determinados e não fazem parte, vamos dizer, de uma ordem convencional. Então, o que eu acho é justamente que esses dois livros são verso e reverso de um trabalho de elaboração, ao mesmo tempo da aposta no projeto familiar e da crise e da sofrida elaboração da separação. Laços de Família começa com um delicioso conto que fala de uma rapariga portuguesinha, né, mas vivendo no Rio de Janeiro, que viveu uma situação em que ela foi com o marido num restaurante, junto com o chefe dele, e tomaram muito vinho verde e tal, ela se embebedou, e agora ela está numa espécie de ressaca, que é uma ressaca existencial, que une um estranhamento com um estado de graça, porque ela redescobre o mundo dela mesma de uma maneira como ela nunca tinha visto, com um grau de disponibilidade, olhando a si mesma com uma crueza, o marido, a outra mulher que lhe parece uma espécie de rival imaginária que ela vê no restaurante, né? Os filhos, a lua para a qual ela olha e chama de cadela, porque essa cadela é ela mesma, né? E tudo isso dito numa dicção portuguesa, portuguesinha, lusitana, né? Então tem uma estilização em que essa voz da personagem, embora narrada em terceira pessoa, em discurso indireto livre, ela é toda permeada por esta, vamos dizer, por esse tom. Mas que sensibilidade! Agora, não apenas por causa do quadro de uvas e peras e peixe morto brilhando nas escamas. Sua sensibilidade incomodava sem ser dolorosa, como uma unha quebrada. E se quisesse, podia permitir-se o luxo de se tornar ainda mais sensível, ainda podia ir mais adiante, porque era protegida por uma situação. Protegida como toda a gente que atingiu uma posição na vida, como uma pessoa a quem lhe impedem de ter a sua desgraça. Ai, que infeliz que sou, minha mãe! Se quisesse, podia deitar ainda mais vinho no copo e, protegida pela posição que alcançara na vida, emborrachar-se ainda mais, contanto que não perdesse o brio. E assim, mais emborrachada ainda, percorria os olhos pelo restaurante. E que desprezo pelas pessoas secas do restaurante. Nenhum homem que fosse homem a valer, que fosse triste mesmo. Que desprezo pelas pessoas secas do restaurante. Enquanto ela estava grossa e pesada, generosa a mais não poder. E tudo no restaurante, tão distante um do outro, como se jamais um pudesse falar com o outro. Cada um por si, e lá Deus por toda a gente. Esse estranhamento nós podemos chamar também de estado de graça. Muitas vezes a crítica chamou isso de epifania. Mas o que interessa é que ela se encontra num estado alterado. Esse é praticamente o núcleo, a chave dos contos de Laços de Família, é o estado alterado de uma dona de casa perante uma situação qualquer que a tirou dos trilhos. E a pergunta que se faz em seguida é como voltar, como retornar aos trilhos habituais, tendo estranhado de tal modo a existência que se vivia.
No caso desse primeiro conto, o modo como ela retorna é um modo muito pragmático, né? Porque é uma mulher da vida concreta, né? Então ela olha a casa, que naquele momento está sem os filhos, que estão fora, e ela está num intermédio assim da sua função, mas ela olha a casa como se ela dissesse: vou fazer-te uma faxina, né? Ou seja, vou te pegar a pulso. A volta dela se faz pela concretude das coisas, não é? E que faz com que ela, de algum modo, reequilibre a situação que se encontra, vamos dizer, desequilibrada nesse passo. Os dedos do pé a brincarem com a chinela, o chão lá não muito limpo. Que relaxada e preguiçosa que me saíste. Amanhã não, porque não estaria lá muito bem das pernas. Mas depois de amanhã, aquela sua casa havia de ver. Dar-lhe-ia um esfregaço com água e sabão que se lhe arrancariam as sujidades todas. A casa havia de ver. Ameaçou ela, colérica. Ai, que se sentia tão bem, tão áspera, como se ainda estivesse a ter leite nas mamas, tão forte. Quando o amigo do marido a viu, tão bonita e gorda, ficou logo com respeito por ela. E quando ela ficava a se envergonhar, não sabia aonde havia de fitar os olhos. Ai, que tristeza! Que é que se há de fazer? Sentada no bordo da cama, a pestanejar, resignada. Que bem que se via a lua nessas noites de verão. Inclinou-se um pouquito, desinteressada, resignada. A lua, que bem que se via. A lua alta e amarela a deslizar pelo céu, a coitadita, a deslizar, alta, alta. A lua. Então a grosseria explodiu-lhe em súbito amor. Cadela, disse, a rir. Esse modelo serve de entrada para alguma coisa que vai se aprofundar, em certo sentido, no conto seguinte, que é o mais famoso e antológico conto desse livro, que se chama Amor, né? Onde temos uma personagem chamada Ana, também a dona de casa, que saiu num mercadinho, fez compras e está voltando de bonde para casa. E traz uma sacola onde tem ovos, entre outras coisas. E o bonde, quando passa por um lugar, um ponto, onde está um cego mascando chiclete, essa visão do cego mascando chiclete, né? Portanto, a visão de alguma coisa que é inabitual, que é insólita, não é? Faz com que ela, de repente, estranhe ou desencarrilhe, não é? Desse bonde que por uma freada brusca faz com que esses ovos caiam e se quebrem, e ela está com aquela gosma, de certo modo, da emergência. Voltamos a falar aqui da coisa, não é? Ou seja, quando aquilo que é aparece de uma maneira irredutível, crua, nua, sem recuo, né? E ela não tem como simplesmente voltar para casa nessa situação, e ela deriva para o Jardim Botânico, onde ela entra, e ali a relação dela com as árvores, com as raízes, com os frutos podres, com aquele ambiente poroso em que tudo está interligado, quer dizer, é o lugar deste estado em que ela entra. O grande crítico Benedito Nunes introduziu para estas situações o termo epifania, como sendo um momento de iluminação. Nós podemos usar a expressão de Walter Benjamin, iluminação profana, na verdade, porque você está numa situação em que o cotidiano se mostra enigmático e o enigma se mostra cotidiano, né? Essas coisas que seriam incompatíveis se tornam a mesma, de maneira perturbadora, né? Então, cada coisa está inteira nela mesma e diferente do que
habitualmente se pensava que fosse. Então, é a este lugar é que se usa muitas vezes a palavra epifania, vinda de uma tradição religiosa, que está ligada ao pensamento de uma encarnação de Cristo na existência terrena, como se o divino habita uma coisa de tal modo que ela está inteiramente plena em si mesma. O crítico João Camilo Pena, no entanto, escrevendo um texto chamado O Nu, de Clarice Lispector, ele justamente critica essa palavra epifania pela sua, vamos dizer, pelas suas implicações filosófico-teológicas e porque ela supõe esta presença ou encarnação luminosa da coisa inteiramente plena em si mesma. Ele acha que a questão na Clarice não é esta, não é da plenitude da coisa, mas é da infinita interligação de todas as coisas. Ele prefere chamar de um estado de graça, que pode ser visto também como nauseante, né? Porque ele é a aproximação ou ser lançado num real, não é? Estranho, familiar, em que tudo é excesso, porque não há nada que não seja inteiramente entranhado de tudo, não é? E onde as coisas não estão separadas hierarquicamente. Portanto, algo atravessa tudo o que é, desmanchando todas as separações, né, táticas e estratégicas com as quais nós podemos dominar o espaço, manipular o tempo, graças à instauração de dicotomias, hierarquias, classificações, etc. É esta rede que cai. E se fôssemos pensar filosoficamente, diz o João Camilo Pena, seria melhor pensarmos em termos spinozanos, não é? Justamente da ideia de uma substância divina que está em tudo, que atravessa tudo, e há sinais disso, porque no próprio livro de estreia, Perto do Coração Selvagem, né, o marido de Joana lê Spinoza e fala dele, né? Nós podemos dizer que Spinoza é o único filósofo do qual Clarice propriamente acusa o golpe, e que então essa definição de um estado de graça em que as coisas entram em estado de nudez, porque todas estão intimamente ligadas, é isto que, vamos dizer, isso que se instaura a cada vez como algo que extrapola, né, dos lugares, das funções que a mulher ocupa na ordem familiar. E, portanto, aí se coloca a questão, a dificuldade de voltar. O mais delicado na questão aí é que, em Clarice, quer dizer, essa volta é sofrida, ao mesmo tempo desejada e sofrida. O conto se chama Amor, porque desde o começo a personagem diz que a aposta que ela fez na vida familiar, no amor familiar, no amor materno e no amor da escolha de um homem, que essa aposta é autêntica, ela é de fato feita. Não foi simplesmente uma opção convencional, e que por isso mesmo é maior, vamos dizer, o descompasso entre esta aposta e aquilo que ela também diz, não é? Sempre estar presente nela, e anterior a tudo isso, que é alguma coisa que excede e não cabe neste mesmo, vamos dizer, desejo do amor colocado nos laços familiares. Então a volta à casa é toda uma narrativa, né, de um retorno ao lugar familiar, olhado, não é, sacudido por essa experiência do Jardim Botânico, acolhida, no caso desse conto, pela figura do marido, que é uma figura algo protetora ali, a proteção de quem ela se entrega naquele momento, e afinal, não é, o conto termina apagando a vela, não a vela literal, mas a flama do dia, não é? A chama daquele dia que se apaga, deixando esta
vamos dizer, essas questões que se levantaram como ainda, de todo modo, irresolvidas ali, né? Mas um terceiro conto é o conto o encantador Uma Galinha, né? Onde nós temos aqui, como eu falei, o animal doméstico como personagem, né? Inteiramente humano, não é? Inteiramente gente, não é? Que se apresenta desse modo. A galinha, uma galinha de domingo que está ali para ser comida no almoço daquele dia, de repente encontra em si uma força que está para além da própria bagagem genética da sua espécie e alça um voo até um muro e sobe um telhado, né? O almoço de domingo foi parar no beiral de uma telha. E o dono da casa se imbui, então, de um antigo atávico impulso de caçador que o faz colocar um calção e subir, né, na perseguição heróica da pobre galinha sôfrega que vai, né, pulando de telha em telha até ser pega e devolvida, né, ofegante ao chão da casa, quando ela, então, de puro susto, bota um ovo. E quem nomeia isso é a menina, a filha, que diz: mamãe, mamãe, né? Ela botou um ovo, ela nos ama, ela quer o nosso bem. A menina diz. Nesse livro sempre a menina faz o papel, a filha menina, nos vários contos, faz o papel da noivinha virginal, não é? Que carrega consigo a ilusão da maternidade do casamento, a ilusão primaveril, não é? Ela diz isso, não é? Mas a mãe a ouve de uma maneira a mostrar que a mãe não carrega as mesmas ilusões primaveris, né? Mas, diante dessa situação, né, e baseado no chamado da menina, a família se toma de amores pela galinha e a galinha se transforma numa espécie de rainha do lar, né? O centro de todas as atenções, especialmente da menina, que toda vez que volta da escola joga a mala e corre para a galinha, né? O pai declara que jamais comerá uma galinha. Em suma, há um interregno em que a cena familiar é alterada por esse acontecimento. Até que no último parágrafo é assim: até que um dia mataram-na, comeram-na e passaram-se anos. Então, este último parágrafo é um golpe, né? Um piparote de real, né? Para usar uma palavra machadiana aqui, né? Porque, de todo modo, todas aquelas efusões, né, verdadeiras enquanto duram, né, de declarações de amor eterno, né, a galinha, todas essas declarações fazem parte de um processo em que ela volta à posição inicial de ser o almoço de um domingo qualquer. E quando se passam anos, essa súbita, não é, e cinematográfica de distanciamento, né, no tempo e no espaço, nos coloca a todos, não é, muito depois desse tempo, muito depois da nossa morte, digamos, né? Quer dizer, a morte corta aqui, corta pela família que mata a galinha e corta todos que estão em cena, não é? E todos que estão lendo. Em suma, esse corte é que é uma espécie de, vamos dizer, de aviso brusco. E, com certeza, nós temos nesse conto a introdução de um dos motivos também recorrentes na Clarice, que é uma certa cumplicidade, uma certa parceria, uma certa afinidade de fundo, secreta, recorrente, entre esta mulher, mãe, e a galinha. O que é uma identificação com uma espécie de maternidade inominada, não é? No começo das coisas, não se sabe se o ovo, se a galinha, não é? Mas ela como a portadora do enigma, né? E isto volta num conto seguinte, que é A Menor Mulher do Mundo, um conto onde um explorador francês encontra a menor tribo de pigmeus do coração da África, e nessa menor tribo, a menor mulher dessa tribo, que é adulta e está grávida de uma criança, então ali está
a menor mulher do mundo. E ali se deparam, né, os dois, nessa cena inicial que apresenta esse confronto, né, na verdade do masculino e do feminino, onde ela é, de certo modo, a coisa descoberta pelo explorador, pelo cientista, né, coisa viva, que vai ser fotografada e aparece num jornal do Rio de Janeiro, onde, num certo domingo, novamente, a fotografia da menor mulher do mundo, em tamanho natural, ela é oferecida para repasto, né, imagético das famílias da classe média carioca. Cada uma reagindo de um modo àquela aparição, cada uma, de algum modo, se apropriando desta coisa, ora imaginando que ela poderia estar vestidinha de empregada servindo à mesa, né, diz uma mulher com gozo, né? Outra imagina fantasias sexuais com a pigmeia, né? Outra se lembra de uma história de meninas de um orfanato que, tendo morrido uma menina, preferiram não contar para as freiras para poder brincar de boneca com a menininha morta, não é? E ela fala, então ela pensa, medita sobre a ferocidade com que queremos brincar e a ferocidade com que queremos ter alguém só para nós, não é? Tudo isto envolvendo essas complexas relações em ter o ser como coisa que pudesse ser reduzida, embora irredutível, né? Este conto, depois no final ele volta à cena onde se depara o explorador com a menor mulher do mundo, né? Ela ri para ele e se coça no lugar onde uma pessoa, vamos dizer, educada não se coça, né? E ele fica constrangido com a caderneta na mão porque ele está ali para classificá-la, para incluí-la, não é, na rede sistemática das abstrações da ciência ocidental, não é? Para incluí-la numa rede classificatória. E ela está ali inclassificável, não é? Justamente essa coisa irredutível que, ao mesmo tempo, está apaixonada por ele. Apaixonada não pela alma dele, mas apaixonada por aquele homem de cor esverdeada, que tem um chapéu e botas, né? Apaixonada, portanto, pela crueza da existência dele, apaixonada sem fazer qualquer distinção entre corpo e alma. Então, no final das contas, de certo modo, esse conto é também um conto sobre o confronto do masculino com o feminino, né? Que não por acaso temos aqui na figura de um homem que tenta classificar algo inclassificável. De certo modo, isso nos remete a um paradigma da cultura ocidental, que é o da própria psicanálise, né? Que vem da psiquiatria diante de uma mulher que expressa o enigma do desejo e que obriga o homem a construir uma teoria do inconsciente. Há, em Laços de Família, diferentes relações entre o homem e a mulher, como eu disse. Aquele marido que contém e compreende a mulher, no sentido de que a acolhe, né? Este classificador que não sabe como submetê-la a um esquema da sua lógica, ou no incrível e perturbador conto chamado A Imitação da Rosa, né? De um marido que é inteiramente perplexo diante de uma mulher que ela, por sua vez, entrega o seu desejo a outra, porque ela gostaria de ter as rosas que ela vê, que ela toma para si, que ela compra, mas ela acha que ela não merece, não pode ficar com essas rosas, que ela tem que dar para outra, né? Quando ela dá para outra, cria-se nela um vazio, semelhante ao do vaso que, uma vez tirado da mesa, deixa aquele círculo branco, não é? E é este lugar que é o lugar do frágil limite entre, vamos dizer, o equilíbrio e a loucura, não é? Do equilíbrio esse que durante todo o conto, desde o começo, se está numa corda bamba entre uma coisa e outra, porque a personagem vem de um desequilíbrio e uma internação e espera-se que ela esteja em processo de convalescença, né?
Mas é justamente esse lugar da imitação da rosa, ou da imitação de Cristo, de ela entregar o seu desejo a outra, que a devolve a esse lugar vazio, em que ela, como uma deusa, enlouquece. Todos esses contos, portanto, né, fazem parte da trama de Laços de Família, livro que termina com um conto chamado O Búfalo. Neste conto, quer dizer, esse é o único que propriamente nós não temos a ordem familiar como sendo o ambiente em que o conto se passa. Mas em vez disso, de uma mulher que vai ao zoológico para procurar um bicho que corresponda, que espelhe o ódio que ela sente por um homem que não a deseja ou que a abandona. E ela vai passando um por um pelos animais como se fosse um bestiário, né? Quer dizer, isso de certo modo é um motivo literário, o escritor que descreve bichos, né? E ela vai passando pelos macacos, pelas girafas, pelos hipopótamos, mas não encontra em nenhum este ódio compacto que ela precisa reconhecer, até que ela se vê diante da jaula do búfalo e tem com o búfalo uma relação de olho no olho, né? Onde ela declara então: eu te odeio com amor pelo búfalo, né? E eu te amo com ódio para o homem a quem ela está falando, né? Através dos olhos do búfalo, que é uma figura fálica, não é? Compacta, diante da qual, no final das contas, ela desfalece escorregando pela jaula. Então o búfalo voltou-se para ela. O búfalo voltou-se, imobilizou-se e à distância encarou-a. Eu te amo, disse ela então com ódio para o homem cujo grande crime impunível era o de não querê-la. Eu te odeio, disse implorando amor ao búfalo. Enfim provocado, o grande búfalo aproximou-se sem pressa. Então, novamente é uma outra forma do confronto de homem e mulher, não é? Acho eu que nesse caso, e não por acaso, é um conto que prepara a Legião Estrangeira, porque esse é o conto da saída dos laços de família. Esse é um conto da ruptura. A Legião Estrangeira começa com um conto que se chama Os Desastres de Sofia. Eu acho esse conto fundamental na obra da Clarice, porque esse é um conto sobre a gênese da escrita, ou sobre a autodescoberta da escritora. Assim como em Guimarães Rosa, o Miguelin, não é? A abertura do Corpo de Baile, com o campo geral, é o menino que descobre que a vida dele será contar histórias, não é? Esta é uma história sobre a menina que descobre, para sua própria total surpresa, a potência da escrita, que a habita como um enigma. Não é? O conto começa com uma situação de sala de aula. A menina está no fim da escola primária e tem um professor que é um mestre-escola que caiu ali e que ela percebe que é um homem que, de algum modo, é um homem forte, mas que veste um paletó muito curto e pequeno, que como se o diminuísse. Ele é um homem diminuído. Ela percebe isso e ela o provoca, como se ela quisesse, ao mesmo tempo, que ele prestasse atenção nela. Para isso, ela inferniza a vida dele. Ou seja, ela cria essa relação infernizante, não é? Ao mesmo tempo de fascínio, adoração e perturbação do outro, que também está ligada à fantasia que ela faz de que ela pode salvá-lo, de que aquele homem é muito mais potente, que ela poderia ser a mulher que o liberta, como uma prostituta sagrada, como uma pecadora, como uma santa. Então, ela, quando dorme, ela tem sonhos de escuríssima doçura, em que ela estabelece com esse homem essa relação de um amante fantasiado, ao mesmo tempo que ele é o professor, e ele é, de certo modo, um contraponto com o pai. Ela é uma pré-púbere, que
que projeta sobre aquele homem todas as relações possíveis que ela tem ou poderá ter com os homens. Né? E conta que ela ficou órfã de mãe, e o pai que cuida dela, mas é como se ela tivesse que ao mesmo tempo cuidar do pai. Né? Acho eu que isso tem uma repercussão autobiográfica, né? Porque a mãe de Clarice morreu quando ela era criança, o pai ficou com as 3 filhas. Este conto, Os Desastres de Sofia, está sendo narrado por uma mulher madura, que na verdade é a escritora, que olha a menina, né, no momento em que a menina se descobrirá escritora. Enquanto que a menina é ao mesmo tempo aquela que adivinha nela a mulher que ela quer ser, ou fantasia a mulher que ela quer ser. Então é uma dessas narrativas em que 2 tempos se projetam um sobre o outro. Né? A história vai se dando, ela a certa altura conta que um pouco tempo depois, como ela se sentia naquele momento, passando pelas transformações da puberdade, como uma árvore que estivesse se esgalhando sem saber para onde vai, toda essa inquietação era, por sua vez, projetada sobre aquele homem adulto que teria que, de certo modo, dizer a ela o enigma de quem ela é. De certo modo, é por isso que ela o inferniza, por isso que ela o provoca. Né? E diz ela que alguns poucos anos depois ela já estaria pronta para ser vista por ele, porque ela diz, aí sim ela encontrou uma forma, né? Se reconhecer um penteado, um vestido, ela poderia ser vista como já uma gravura na varanda de um sobrado. Ela poderia ser vista por um homem já mais, vamos dizer, feita, não é? Mais acabada, já uma primeira versão produzida. Mas enquanto se dão esses acontecimentos que ela narra, isso não se deu. Né? Mas ela anuncia que quando ela mais tarde ela já estaria, vamos dizer, passível de ser vista por ele de uma maneira mais pronta e mais, vamos dizer, harmonizada, ela recebe a notícia para um menino que passa, que diz que o professor morreu. Portanto, ela teve a notícia da morte dele e ela cai como uma boneca partida. Ou seja, todas essas histórias de descoberta, não é, da vida e da morte estão contidas nessa narrativa, que tudo que eu disse até agora é a preparação para a cena. Não é? A cena que se dará quando o professor propõe um tema de redação. E aqui, né, temos que ler o trecho em que ele propõe, como se costumava fazer na escola tradicional, você dá um tema para que conta uma história para que o aluno reconte e distraia dali uma moral. Não é? Então dizia, o que ele contou? Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumara sua trouxa, saíra em busca do tesouro, andara o mundo inteiro e continuava sem achar o tesouro. Cansado, voltara para sua pobre casinha. E como não tinha o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando muito rico. Ouvi com ar de desprezo, ostensivamente brincando com o lápis, como se quisesse deixar claro que suas histórias não me ludibriavam e que eu bem sabia quem ele era. Ele contara sem olhar uma só vez para mim. É que na falta de jeito de amá-lo e no gosto de persegui-lo, eu também o acossava com o olhar. A tudo que ele dizia eu respondia com um simples olhar direto, do qual ninguém em sã consciência poderia me acusar. Era um olhar que eu tornava bem límpido e angélico, muito aberto, como o da candidez olhando o crime. E conseguia sempre o mesmo resultado. Com perturbação ele evitava meus olhos, começando a gaguejar, o que me enchia de um poder que me amaldiçoava e de piedade, o que por sua vez me irritava. Irritava-me que ele obrigasse uma porcaria de criança a compreender um homem. Muito bem. Então, esta história, esse tema proposto, ela desenvolve de uma maneira inabitual.
dizendo que não, ela percebe que ali tem a moral a se extrair, é que o trabalho árduo e honesto é que leva as pessoas a amealharem seus bens e chegar à riqueza. Não é a ideia de que você recebe pronta a sua fortuna, né? Portanto, o homem recebeu pronta a notícia de sua fortuna, mas o que ela fez é levá-lo ao trabalho que fez com que ele mesmo produzisse a sua fortuna. Mas a menina, então, que estava começando a saber tirar a moral das histórias, tirou uma moral oposta, de que ela mesma acha nos seus sujos quintais, ela acha tesouros que lá estão. Ela faz, na verdade, o elogio da gratuidade, do ócio criativo, né? Ela faz, portanto, o elogio da arte, ou seja, o elogio de algum bem, alguma riqueza, algum tesouro que se chega, não pela via da somatória, né? Do amealhamento. Então, essa inversão, da conversão dos talentos, né? Do trabalho nos do ócio e da gratuidade, esse elogio que ela faz do ócio criativo e de uma espécie de doação gratuita, que ela diz aqui a essa altura: eu daria tudo que era meu por nada, mas queria que tudo me fosse dado por nada. O que avança aqui um dos temas desse conto, que será o entendimento do amor como a troca de dons entre os que nada têm. A troca de dons na falta. E, portanto, essa era a dádiva que estava ali jogada. De certo modo, a declaração cifrada que ela mandava para o professor, entregando, sendo a primeira a entregar a redação e saindo para o recreio. Lá fora, de repente, ela tem vontade de voltar para a sala, como que para buscar alguma coisa que ela tinha esquecido. Mas o que, na verdade, sonsa, né, é, vamos dizer, o retorno certamente inconsciente para ver o efeito que ela mesma tinha produzido nele. E esse efeito de fato se deu, porque ele estava trêmulo com aquela redação de menina que certamente ele correu a ler. E aí é que se dá o confronto. Pela primeira vez, ele olha efetivamente para ela com um olhar de aturdimento, de espanto, não é? De encantamento, de admiração, não é? E declara desajeitadamente que ela é muito engraçadinha, não é? Mas amedrontando-a, porque ele olha e se aproxima, ela acha, antes ela entender o que se passa, ela acha que veio o dia da vingança, ele vai se vingar dela, né? Não sabe, e aí também não entende por que ele está tão transformado, até entender que foi por causa da história que ele leu e que ele pergunta para ela de onde ela pode ter tirado. Nesse momento, então, ela entende que ele levou a sério aquilo que ela escreveu, que ele precisou acreditar. Isso foi uma revelação tremenda, né? Porque ela diz: aquilo é só lorota de menina, não é o que ela esperava do adulto. O que ela esperava do adulto é que ele tivesse o total controle da situação, ele tivesse a chave que explica, né, os enigmas, e principalmente o dela. Mas, em vez disso, ele embarcou na historinha que ela inventou, e, portanto, essa história tem uma força imprevisível. Ele sorri para ela. Aquele que nunca sorriu, ela descreve esse sorriso como alguma coisa tremenda, como uma falha geológica que se abrisse na terra, como se um pé, um fígado tentassem sorrir. Aqui nós temos novamente aquele estado de graça e náusea, que podemos chamar de iluminação profana, ou de revelação, aos que chamam de epifania, não é? Mas, na verdade, nós temos uma chegada a um real que tem aquela característica que, a meu ver, o João Camilo Pena aponta tão precisamente. O que acontece é um estado em que todas as coisas estão intimamente ligadas. Aquele momento fez com que, né,
uma falha geológica, o início do mundo, a substância de tudo que existe, aquele homem, aquele momento, tudo estão ligados, né, por uma corrente onde não há separação. Eu diria que ela faz 3 descobertas. Ela se descobre mulher, olhada por um homem. Nesse momento, um homem olha para ela e descobre nela uma graça que ela mesma não sabe qual é. Essa descoberta é inseparável da descoberta da potência da escrita. Ou seja, aquilo que move esse homem a olhar para ela, que é uma espécie de menor mulher do mundo, ali, aquilo que move esse homem é alguma coisa que ela escreveu e, portanto, que é a cifra do seu destino, porque é o que ela fará obsessivamente a vida inteira, né? Escrever como sondar, né, o movimento permanente da linguagem sobre o fundo de silêncio, né, onde tudo se nomeia sem se nomear definitivamente. E a terceira descoberta é que ali está o cerne da relação amorosa. E a relação amorosa ela pensou que ele tinha a explicação. Ele também não tem. E será sempre assim. Assim serão os amantes, né? Assim serão, que se aproximarão como lobos. Ela faz toda uma glosa no final da história da Chapeuzinho Vermelho, né? Porque estamos aqui no domínio da história infantil, né? Como se isso fosse uma glosa do gênero, a literatura infantil. Os lobos é que se acariciam, né, com garras. Volta aqui o tema da ferocidade com que queremos brincar, a ferocidade com que queremos amar, com que queremos ter o outro para si, e a troca, não é, dessa dádiva que consiste em compartilhar o não ter, né, que, portanto, desfaz a hierarquia que ela pensou existir entre o homem adulto e a menina criança. Por isso, esse conto é o mergulho de cheio na legião estrangeira. Isto que está dado aqui não é, vamos dizer assim, capturado ou concernido ou contido, né, nos laços da vida familiar, mas sim na relação de profunda familiaridade estranha com o outro, não é? E para terminar o comentário desse conto, é importante dizer que a certa altura ela diz: a história que eu estou contando, a menina que provoca o professor, poderia ser também a história da santa e da pecadora, poderia ser a história da prostituta, poderia ser uma longa e interminável variação sobre as relações entre homem e mulher. Porque, diz ela, 1001 histórias eu contaria se 1001 noites me dessem. Toda história pode ser outra história contida na mesma, porque ela é uma trama que se faz e se desfaz, e que acho que nos levaria a dizer que existe um lugar da escrita feminina. Eu não vou dizer aqui que homem e mulher escrevem necessariamente de um jeito ou de outro, sem essencializar, sem ontologizar isso. Mas existem longos caminhos trilhados, longos caminhos da roça, né, de tradições da identidade feminina e masculina. E nós temos na tradição ocidental e oriental a figura da mulher narradora e tecelã, que são Penélope e Sherazade. Esta segunda aludida aqui, não é? Penélope é aquela que cose e descose a mortalha como maneira de dominar o desejo dos homens, que na falta de Ulisses, que não volta para Ítaca, ela tem que prometer que se casará com um quando ela terminar uma mortalha que ela tece e destece. Portanto, tem um saber simbólico feminino que é o de saber que a trama é feita de vazios, né? Que você, portanto, tanto faz como desfaz, e que, portanto, tem uma nudez inerente à textura, né? E isto, acho eu, que está contido nessa, vamos dizer, relação com a escrita
que é esse fazer se desfazendo, não é? Não por acaso a mortalha, não é? Que ao mesmo tempo, vamos dizer, está ligada a um projeto de vida, né? E de volta, a volta de Ulisses. Mas Sherazade domina, não é? O desejo do homem e o medo que o homem tem da mulher, o sultão que se casa com uma e a mata no dia seguinte para se casar com outra, para não ter que se submeter ao desconhecido e o incontrolável da mulher, né? Ele é, vamos dizer assim, se torna o sujeito ouvinte das histórias de Sherazade, que o deixa em suspenso a cada fim de noite com uma história que continuará por 1001 noites. Portanto, ela que domina com as 1001 histórias, a história que sempre contém o vazio que o prende, não é? Isso está contido aqui nesse lugar da escrita. As 1001 noites estão indicadas aqui. Como eu falei, tem uma peroração que é uma verdadeira glosa da Chapeuzinho Vermelho. E o título do conto, Aos Desastres de Sofia, que nós pensamos que é a nomeação da menina, né, o nome da menina e as suas e os fatos que ela vive, na verdade, Os Desastres de Sofia é o nome de um livro de uma escritora chamada Condessa de Ségur, que escrevia livros para meninas nas primeiras décadas do século XX, né? E que eram lidas pelas meninas, histórias de uma Sofia muito irrequieta, que sempre fazia travessuras, traquinagens, desastrada, mas cuja moral era sempre que Sofia tinha que se emendar. A vantagem é que Sofia não se emendava nunca, entende? Então, quando o conto se chama Os Desastres de Sofia, isso, na verdade, é uma cifra literária, uma glosa. Esse conto glosa a literatura infantil, ali mesmo onde a menina, não é, a escritora adulta, escreve sobre a descoberta da menina, da sua relação com a literatura. Muito bem. Isso aqui, vamos dizer, é um longo comentário desse conto tão fundamental para esse livro, mas ele dá indicações do que vai acontecer no livro. Por exemplo, há um outro conto chamado A Quinta História. A Quinta História é simplesmente uma realização desse tipo de jogo da escrita, né? É uma dona de casa, tem dificuldades com baratas, queixa-se de baratas. Uma outra dá uma receita para ela matar baratas. Então ela usa a receita e mata baratas. Essa é a primeira história. A receita é engenhosa e consiste em oferecer às baratas uma mistura de açúcar com gesso. Elas comem e se moldam por dentro, viram esculturas portanto, são mortas. Essa receita, curiosamente, a Clarice usou numa sessão feminina que ela escrevia em jornal, com o pseudônimo de Teresa Quadros, ou numa revista, nos anos, não sei se 40 ou 50. Então, uma receita verídica, que aparecia na coluna como receita prática. No livro A Legião Estrangeira, essa aparece como a primeira história, queixei-me de baratas, matei as baratas. Só que vem a segunda história, que não mente a primeira. Na segunda, ela, ao preparar a poção, ela se descobre uma feiticeira preparando o elixir da longa morte. Ela se percebe uma assassina. Ela é afetada pelo que está fazendo. Ela sente naquele outro que é a barata não apenas um objeto a ser exterminado, mas um sujeito que contracena com ela e, portanto, nisso é ela mesma, né? E a terceira história já é a história da orgia, o alvorecer em Pompeia. Ela vê as baratas mortas, né, no dia à luz do dia que amanhece, e ela pensa no como foi frenética aquela noite, como uma orgia romana, como elas se refestelaram, né? Imagina a barata que, quando começa a se sentir, né, moldada por dentro, acha que a culpa é dela mesma, é que olhei demais para dentro de mim, é que olhei demais para dentro de mim. Em suma, a outra vai fazer uma declaração de amor magoada, porque, em suma,
nesta cena, nessa terceira história, é a catástrofe que se abate, né, sobre o gozo de existir, sobre o banquete da existência, né, que é uma terceira versão. Na quarta, ela se vê diante do fato que, mortas as baratas retornam infinitamente, né? E a quinta já se chama Leibniz e a transcendência do amor na Polinésia, que começa queixei-me de baratas, e, portanto, num ciclo infinito, né? Essa história não termina porque, em suma, a coisa, né? Nós queremos reduzir a coisa, e o enigma da barata é que a barata é o ser vivo irredutível, né? Que vai reaparecer em A Paixão Segundo GH e que, por mais que se reduza, não se reduz, como nós vimos. A luta é desigual, né? Então, o outro conto, para falar ainda, passar apenas uma menção de algo que não cabe aqui definitivamente, mas o conto Ovo e a Galinha é um conto em que a dona de casa, ao amanhecer, deve preparar a mesa para a família e ver o ovo. Mas ao ver o ovo, ela mergulha numa reflexão sobre a impossibilidade de ver inteiramente o ovo, de como o ovo é incapturável pelo olhar, e segue-se um fluxo associativo que praticamente inaugura um outro tipo de escrita, que não é a representação de um mundo de personagens, mas é algo que anuncia alguma coisa que depois a Clarice vai passar a seguir, quando ela, nesses livros, tendo chegado ao máximo de perícia narrativa, de construção de personagens, cenas, situações, análises psicológicas, é como se ela abandonasse os personagens e mergulhasse num fluxo da escrita, como a gente vê, por exemplo, em Água Viva, né? Depois lá adiante em Sopro de Vida, de certo modo no próprio Hora da Estrela. Mas, ainda aqui, isso não se dá sem a passagem fulgurante por A Paixão Segundo GH. A Paixão Segundo GH a gente pode ver como um desdobramento desse caminho que vem de Laços de Família, esses contos entremeados com A Legião Estrangeira, e sai no mesmo ano de A Legião Estrangeira. Ela até mesmo diz que A Paixão Segundo GH causou tal impacto que obscureceu durante muito tempo A Legião Estrangeira. Então, A Paixão Segundo GH já é uma mulher solteira, livre, independente, rica, que mora numa cobertura e que vê uma barata no armário do quarto da empregada que morou 6 meses ali, chamada Janair, e que foi embora, e ela vai pôr em ordem o quarto da empregada. Ela pensa em encontrar ali uma bagunça total, e que ela encontra um quarto límpido, branco, com uma inscrição na parede como se fossem pinturas rupestres, né? Um homem e um cachorro, que ela entende como uma espécie de paródia feita por Janair da própria vida dela, né? E ela é absorvida, não é? Abduzida por aquele quarto da empregada, onde ela, entrando e olhando para dentro do armário, vem uma barata que ela espreme com a porta, e aí ela fica diante da barata, e todo o texto é este confronto, né? Com esta coisa que nos enoja, né? Que nos repugna, mas cujo enigma dessa repugnância é o enigma pelo qual nós recusamos a substância de que somos feitos, né? A repugnância pela barata é a repugnância pela coisa que nos constitui. Então, toda essa escrita é uma escrita de aproximação impossível a alguma coisa que somos nós, né? E que faz com que ela caminhe passo a passo. O romance é escrito todo de capítulos cuja primeira frase de um capítulo é sempre a última da capítulo anterior, como se ele fosse enleado por um moto perpétuo que vai a levando inexoravelmente a abocanhar a barata, a comer a barata, né? Ou a lamber a barata. Isso não fica inteiramente claro, mas é essa
aproximação, que quando se dá um lapso. E ela não se lembra desse momento, como se a aproximação a esse real fosse no limite e permanecesse impossível. Então, nesses livros, Laços de Família, Legião Estrangeira, pode-se dizer que no A Paixão Segundo G.H., Clarice Lispector chegou a um domínio total da técnica narrativa. Me parece que é como se ela tivesse chegado a esse domínio, mas não mais para se aferrar a ele, mas para passar por ele para além dele. Porque isso que nós vimos de uma narrativa que vai indo para além da criação de cenas, personagens, é isso que se dará mais adiante em Água Viva. Uma Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, é um livro em que, de certo modo, acho eu, ela estabelece uma relação com um homem que fala, que é, de certo modo, como se ele pudesse ser o mestre. Esse livro. É um livro que eu não gosto especialmente, e eu não acredito muito nessa posição em que o homem retorna ali como um mestre. Embora o livro A Hora da Estrela seja um livro em que ela vai falar de quem? Uma mulher pobre, nordestina, macabeia, que é, de certo modo, a volta da menor mulher do mundo, não é? Esta outra, esta que está no avesso das coisas, da vida social, né? Dos poderes existentes, essa que, justamente, da qual não se pode falar, porque é aquela que pertence a outra classe, que você vai usar literatura, mas ela não tem literatura, a não ser a rádio-relógio, que pinga pílulas de cultura a cada minuto. É alguém que quando sente o estômago vazio, come papel. Então, como escrever, né, sobre e para uma personagem que se alimenta da rádio-relógio e come papel? Então, há uma distância, não é? Há um abismo que a escrita tem que passar, e tem um desafio da escrita que não se faz naturalmente, mas artificiosamente. Por isso é um livro que passa todo um tempo ensaiando para começar a história, ensaiando inclusive para criar o narrador capaz de contar essa história. E por isso a narração diz, o narrador tem que ser um homem, e inventa-se o nome de um homem para contar a história, porque mulher pode lacrimejar piegas, né? E supõe-se, então, que um homem, na verdade, é como se fosse um intervalo de distância e de mediação que torne possível contar uma história inenarrável, né? Sobre algo que não pode ser dito. O filme A Hora da Estrela, da Suzana Amaral, é um filme que tem o mérito de ter criado uma narrativa verossímil que até era muito mais rara no cinema brasileiro àquela altura, né? É um filme que conta a história de Macabé de uma maneira realista, né? E isso é tanto o mérito quanto o limite do filme. A senhorita me permite? A moça não quis bater um retrato, não? É caro demais. Olha aí como ficou lindo. Eu posso convidar a senhorita para dar um passeio? Pode sim. Qual é mesmo sua graça? Seu nome? Macabea. Como?
Macabea. Me desculpe, mas Macabeia parece Desdemona. É, eu também acho esquisito. Mas minha falecida mãe botou ele por promessa. Se eu vingasse. Aí eu vinguei, né? O filme faz, como muitas vezes o cinema tem que fazer ao tratar de literatura, ele abandona completamente as enormes complexidades trazidas pela narração, pela posição do narrador, por toda a problematização do contar a história, né? Que é, de certo modo, constitutiva da história, inseparável dela. Isso desaparece do filme, porque justamente é um desafio poético, digamos, para resolver cinematograficamente, que nesse caso simplesmente não está presente, mas no livro é fundamental. E é fundamental porque a própria escrita está toda tomada pela questão da desigualdade social, pelo o outro de classe, porque fala de uma outra classe, né? E vamos dizer, e isto aparece no livro como problema, como fratura. Trata-se de vencer essa distância, como sempre na Clarice, é uma espécie de adesão ao outro, mas sabendo que é um abismo a transpor. Então, vamos dizer, é assim que essa narrativa se faz. Mas isso é importante para que a gente diga que a escrita da Clarice, sendo muitas vezes tomada como uma escrita psicologizante, intimista, introvertida, voltada para os problemas da individualidade, é uma literatura, se pudermos chamar assim, profundamente social. Quer dizer, onde a questão da divisão social e a questão da instauração do poder, né, e da propriedade é profundamente problematizada. Então, em textos da Clarice aparece muitas vezes a figura da empregada doméstica. A empregada doméstica é esta mulher de uma outra classe que muitas vezes traz para dentro da casa o absoluto. Janair é uma deusa negra, tal como ela é descrita ali. Não por acaso, toda aquela questão diante daquela barata se faz no quarto de Janair, no quarto da empregada, porque esse pensamento de unir, não é? De juntar o mais mínimo, que é uma barata, uma meia barata esmagada numa porta de armário, com tudo quanto existe, não tem outro lugar de legitimidade para se dar senão no quarto da empregada, né? Naquele apartamento de cobertura. Então, essas são as formas pelas quais o tema da justiça social aparece na Clarice. Ela tem um texto chamado Literatura e Justiça que fala sobre isto. Esse texto aparece numa coletânea chamada Fundo de Gaveta, que foi publicada junto com a Legião Estrangeira. Hoje em dia isso foi publicado, mais recentemente, num volume chamado Para Não Esquecer, pela editora Ática. Um dos textos que está lá é esse Literatura e Justiça. Então perguntavam a ela, certamente, especialmente nos anos 60, né, se ela não se preocupava com a justiça social. E ela diz nesse texto que o problema da justiça em mim, um sentimento tão óbvio e tão básico que não consigo me surpreender com ele. E sem me surpreender não consigo escrever. E também porque para mim escrever é procurar. O que me surpreende é que o sentimento de justiça não seja absolutamente universal, que ele não esteja em toda parte. Ela diz, desde que vi os mocambos no Recife, eu sempre, a justiça foi um clamor, não é? Assim, silencioso ou gritante em mim. Mas eu não vou escrever falando isto, porque isso para mim é a obviedade. E a escrita, para mim, é a escrita pelo que não tem nome, pelo que não está nomeado, pelo que não está dado, né? Por isso você chega a isto, mas por caminhos que são completamente distintos
da literatura engajada, muito menos da literatura panfletária ou literatura de mensagem política, etc. Assim também, a Clarice é autora de um dos mais impressionantes textos sobre uma questão que depois se tornou quase que onipresente e que surgia de maneira muito nova, né, no contexto do mundo urbano brasileiro, que é a morte do bandido Mineirinho, morto com 13 tiros. E ela escreve um texto em que ela fala sobre esses 13 tiros, né, um por um, e como que o primeiro tiro mata Mineirinho e os outros tiros vão, na verdade, expressando o desejo de assassinato que tem naquele que pune o delinquente, e como que existe nesse direito de punir inconsistências fundamentais, e como a morte de Mineirinho é uma tragédia que abala os alicerces da casa e da propriedade em que ela vive. Então esse é um texto impressionante sobre uma questão que depois, vamos dizer, ela ganhou uma dimensão onipresente, está lá colocada num momento em que inaugural sobre essa questão. Quando ela fala, é com, ao mesmo tempo, vamos dizer, um vigor retórico de advogada, de quem estudou advocacia, né, estudou direito, e que o guardou disto é justamente uma retórica de quem se pergunta pelo direito de punir. Para terminar, eu vou ler dois outros textos desse mesmo volume, que seria o Fundo de Gaveta, e que se transformou no Para Não Esquecer. O texto, como se chama? Diz assim: se recebo um presente dado com carinho por pessoa de quem não gosto, como se chama o que sinto? Uma pessoa de quem não se gosta mais e que não gosta mais da gente, como se chama esta mágoa e este rancor? Estar ocupada e de repente parar por ter sido tomada por uma desocupação beata, milagrosa, sorridente e idiota, como se chama o que se sentiu? O único modo de chamar é perguntar. Como se chama? Até hoje só consegui nomear com a própria pergunta. Qual é o nome? E este é o nome. O outro texto é: era uma vez. Respondi que eu gostaria mesmo era de poder um dia final escrever uma história que começasse assim: era uma vez. Para crianças, perguntaram. Não, para adultos mesmo, respondi já distraída, ocupada em me lembrar de minhas primeiras histórias aos 7 anos, todas começadas com era uma vez. Eu as enviava para a página infantil das quintas-feiras do Jornal de Recife, e nenhuma, mas nenhuma foi jamais publicada. E era fácil de ver por quê. Nenhuma contava propriamente uma história com os fatos necessários a uma história. Eu lia as que elas publicavam e todas relatavam um acontecimento, mas se eles eram teimosos, eu também. Mas desde então eu havia mudado tanto, quem sabe eu agora já estava pronta para o verdadeiro era uma vez. Perguntei-me em seguida, e por que não começo, agora mesmo? Seria simples, senti eu, e comecei. Ao ter escrito a primeira frase, vi imediatamente que ainda me era impossível. Eu havia escrito, era uma vez um pássaro, meu Deus.